Em um dos filmes da Era do Gelo, houve uma cena em que os animais estão em uma jangada, à deriva no oceano, e está enevoado e escuro. De repente, eles veem uma luz. Então, eles remam para onde a luz está. O que eles encontram é toda uma série de sereias e tritões à beira de rochas, luminosos. Os tritões são muito bonitos, as sereias muito lindas. Eles parecem muito acolhedores, e os animais na jangada ficam meio sonhadores. Mas, então, ao olhar com mais cuidado para as sereias e os tritões, você começa a ver estática na imagem. Ao olhar para a estática, você vê as presas de peixes piranha. Essa cena fica na minha memória. Eu a assisti em um avião certa vez. Porque nossas mentes são muito parecidas com isso. Caímos nas primeiras aparências das coisas e não olhamos com cuidado. Pense em quando você for morrer. E se sua mente ainda tiver esse hábito de ignorar os lados ruins das coisas, procurando o lado bom, e apenas correndo para o que quer que seja. Você está neste corpo e ele está te expulsando. Você não pode ficar aqui. Imagens diferentes aparecerão para a mente, com base no seu karma passado. Algumas delas serão obviamente desagradáveis, outras serão aparentemente agradáveis. Mas, se você olhar com mais cuidado, perceberá que elas têm muitas desvantagens. Como este reino humano em que entramos na última vez que nascemos. Se você o comparar com alguns dos reinos inferiores, ele tem muito apelo. Mas você realmente quer voltar para cá? O Buda diz que há maneiras melhores de morrer. No mínimo, você quer ir para um reino superior. Idealmente, você quer não ir para reino nenhum, ser totalmente liberado. Portanto, você tem que olhar para a tendência da mente a se enganar, na maneira como ela coloca percepções sobre as coisas. Percepções são os rótulos que ela coloca nas coisas que nos dizem o que essa coisa é, o que ela significa, qual é o seu valor. E, como com qualquer rótulo, você pode colocar um rótulo atraente em algo que é basicamente muito ruim. E há alguns rótulos bem ruins que estão em coisas boas. Meu professor, Ajahn Fuang, era um conhecedor de chá. Certa vez, um aluno que também era conhecedor de chá trouxe uma caixa de chá para Ajahn Fuang, que tinha o Mickey Mouse como logotipo. E, no entanto, era um chá muito bom. Portanto, você não pode julgar as coisas pela capa. Você não pode julgar as coisas pelos rótulos. Você tem que aprender a olhar por trás dos rótulos. É por isso que o Buda, quando lhe pediram para ensinar um monge, o venerável Girimananda, que estava doente e poderia estar morrendo, disse ao venerável Ananda para ir e ensiná-lo 10 percepções. Essas são percepções para desfazer nossa tendência de ver o retorno ao reino humano ou o retorno para renascer como uma coisa boa. Algumas delas são sobre o corpo humano. Se você fosse desmontar o corpo humano, peça por peça por peça, e colocá-lo no chão na sua frente, você iria querer fugir. No entanto,
Quando ele está todo montado assim, enquanto você está sentado aqui agora, está perfeitamente bem. Nenhum problema. Mas você tem que se perguntar: é isso que você realmente quer? Mais uma das percepções é a das desvantagens do corpo. Qualquer que seja a parte do corpo que exista, há pelo menos uma doença, talvez muitas mais, para essa parte do corpo. Assim que você adquire um corpo, você está se abrindo para a possibilidade de sofrer desta doença ou daquela. É isso que você realmente quer? Em outro lugar, o cânone fala sobre o fato de que simplesmente ter um corpo significa que você está sujeito a pessoas gritando com você, sujeito a pessoas batendo em você. Há muitas desvantagens em ter um corpo. No entanto, muitas vezes só conseguimos pensar nas coisas boas. Então, você tem que se perguntar: se algo é atraente na superfície, é necessariamente bom. Aprenda a olhar o outro lado. Como disse a Jan Lee, não seja uma pessoa com um olho, seja uma pessoa com 2 olhos. Qualquer coisa que pareça atraente, procure seu lado pouco atraente. Qualquer coisa que pareça pouco atraente, procure seu lado atraente. Afinal, há algumas coisas que parecem desagradáveis, mas que na verdade podem ter algo bom a oferecer. Quando você pensa nisso, quando você estiver para morrer e tiver que renascer, você quer renascer em um lugar onde possa praticar o Dhamma. Às vezes, esses lugares são bastante imprevisíveis. Pense no nordeste da Tailândia, que é uma área extremamente pobre. No entanto, foi de lá que a tradição da floresta se originou. Então, mesmo que você nasça em uma casa pobre, você pode ter a oportunidade de encontrar o Dhamma verdadeiro. Ao contrário das pessoas que nasceram em Bangkok naqueles mesmos dias, onde lhes era ensinado pelos monges que o caminho para o Nibbana estava fechado. O caminho para o Jhana estava fechado. Então, os monges deveriam se engajar em serviços sociais. O que significa que mesmo que você possa nascer no conforto de uma casa rica em Bangkok, você pode estar ouvindo a visão errada. Nascido em um pequeno casebre no Nordeste, você pode ouvir a visão correta. Portanto, não se guie pelas aparências. Tenha em mente que o Dhamma é o que você quer, independentemente das aparências. Em seguida, olhe para as coisas que o afastariam dessa determinação. É para isso que servem essas percepções. Elas falam não apenas sobre as desvantagens de nascer como um ser humano, mas também sobre as desvantagens de nascer como um Deva. Qualquer mundo para o qual você possa ir vai desmoronar. Se for um mundo realmente bom, você fica muito apegado. Pense nos Devas vivendo confortavelmente. Tudo o que eles precisam fazer é pensar, e o que eles querem aparece. Você consegue imaginar o quão mimados eles ficarão? E quão difícil será para eles quando caírem? E quando você assume qualquer mundo, do que ele é feito das mesmas coisas de que sua experiência do mundo é feita aqui mesmo. A forma do corpo, sentimentos, percepções, fabricações, consciência,
todas coisas muito efêmeras. Como você poderia construir algo duradouro com coisas que são efêmeras como estas? Agora, nem todas essas percepções são negativas. Agora, nem todas essas percepções são negativas. O Buda também faz com que você pense nas percepções positivas de como a cessação dessas coisas seria uma coisa boa. O desinteresse por essas coisas seria uma coisa boa. Isso requer uma certa quantidade de maturidade para perceber que, sim, há uma paz que vem do desinteresse, e nós confiamos no Buda quando ele diz que essa é a felicidade mais elevada. Anos atrás, eu estava ensinando as 4 nobres verdades a um grupo em Orange County. Quando chegamos à 3ª nobre verdade, sobre o Nibbana, eles disseram que não parecia assim tão atraente. Então, chegamos à 4ª nobre verdade, onde temos jhana, a prática da concentração correta, que inclui prazer e êxtase. Isso, eles disseram, parecia atraente. Como lhes disse, busquem o jhana primeiro, busquem os prazeres da concentração primeiro. E então, à medida que se tornarem mais sensíveis ao criarem estados de concentração, vocês descobrirão que, em última análise, querem buscar o não fabricado, algo que não exija qualquer montagem. Não se desintegrará para vocês de forma alguma. O Buda também faz com que você desenvolva essas percepções positivas para a cessação e o desinteresse. A percepção final em que ele faz com que você se concentre é o domínio da percepção, que vem da meditação da respiração. Quando você faz a meditação da respiração, você se torna mais sensível à forma como a mente cria suas percepções. Onde está o fascínio dessas percepções? Quais são as desvantagens das percepções? Em outras palavras, você obtém uma compreensão melhor do que está realmente acontecendo na mente, enquanto ela se sente atraída por algo. Como o Buda disse, as percepções são como miragens. Elas prometem algo, mas aí você chega lá e não está lá, está em outro lugar. Portanto, você não quer ser guiado por percepções, mas você usa percepções sábias primeiro para se afastar da atração das percepções ruins. É como aprender a olhar para algo que está à venda. Olhe para o rótulo, olhe para a embalagem e diga: não posso julgar o item pela embalagem. Vamos olhar dentro e ver o que realmente está lá. Em outras palavras, você está treinando a mente para não se enganar, ou para não ser enganada pela sua ganância, aversão e ilusão. Você aprende a ver os truques da ganância, aversão e ilusão. Como elas fazem você pensar que algo vai ser muito bom quando não é. Ou como elas dizem que algo é ruim quando é realmente bom. Você aprende a olhar por trás do rótulo. É aí que você começa a confiar em si mesmo. Você tem que perceber que se você não pode confiar em si mesmo agora, enquanto está sentado aqui perfeitamente bem, quão bem você será capaz de confiar em si mesmo quando estiver sendo expulso do corpo? Você não pode mais ficar aqui, e
todos os arrependimentos e todos os apegos desta vida surgirem na mente, você tem que aprender a não ser afetado por eles. Portanto, o propósito da concentração é torná-lo forte e fornecer-lhe uma base para o discernimento, para que você possa começar a ver, através das maneiras como a mente mente para si, mesma com suas percepções, com seus rótulos das coisas. Dessa forma, quando a estática vier e você puder ver sim, há presas na estática, você saberá que não quer ir para lá, ou algo que pode não parecer assim tão atraente para começar. Mas quando você chega lá, você percebe, ok, isso é realmente bom. A ideia de desinteresse, cessação, paz no corpo e na mente pode não soar assim tão atraente agora, mas à medida que você pratica a meditação, você se torna mais sensível ao que realmente é o bem-estar da mente, o que realmente sobrecarrega a mente. Você descobre que fica cada vez mais atraído pela ideia de a mente não ser sobrecarregada por nada de forma alguma. É por isso que o Buda faz com que você desenvolva essas percepções, para inclinar a mente na direção certa, para que ela aprenda a ver através dos seus próprios truques e não permita que se engane nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu tenho lido um livro sobre inteligência visual, a maneira pela qual o olho e o cérebro registram as ondas de luz e depois dão sentido a elas, construindo um mundo inteiro. Apenas abrindo os olhos e olhando, você cria todos os tipos de coisas. Você cria um espaço tridimensional. E às vezes, você cria cores e linhas onde elas nem existem. Mas há padrões que sugerem essas coisas a você. E isso é apenas com seus olhos. Uma das descobertas mais importantes do Buda foi a extensão com que sua mente inteira constrói o momento presente. Ele viu que a causalidade não acontece apenas ao longo do tempo. Às vezes, ela é instantânea. Você tem matéria-prima vinda do seu karma passado, mas você vai experimentá-la por causa do seu karma presente. E não apenas isso, você vai moldá-la em certas direções com o seu karma presente. Um dos propósitos da meditação é ver como você faz isso. É por isso que é tão importante que a meditação se concentre no momento presente, para que você se torne mais sensível ao que está fazendo e, particularmente, para que você aprenda a ver onde você está adicionando estresse e sofrimento desnecessários. Na maioria das vezes, tendemos a tomar como garantidos um certo nível de estresse, um certo nível de mal-estar na vida. Dizem que a maioria das pessoas passa pela vida com um certo nível padrão de mal-estar. Para algumas pessoas é mais alto, para outras mais baixo. Eventos o tiram desse nível padrão básico de vez em quando. Algo o deixará muito feliz por um tempo ou muito triste. Mas, depois de um tempo, a mente tende a voltar ao seu nível básico, seja ele qual for. Mas não precisa ser assim. Se tivesse que ser assim, não haveria propósito em praticar o Dhamma. Não teria havido propósito nos ensinamentos do Buda.
mas a maneira como juntamos as coisas pode fazer uma enorme diferença e podemos aprender novas habilidades sobre como juntá-las de uma maneira melhor. Também podemos aprender uma nova sensibilidade para que possamos perceber quando estamos fazendo um trabalho melhor. O Buda faz com que você seja sensível a 3 coisas. Primeiro, como você respira. Segundo, como você fala consigo mesmo. E depois, terceiro, as percepções e sentimentos em que você se concentra. Frequentemente, essas coisas estão ocultas. A maioria das pessoas passa pela vida sem prestar muita atenção à sua respiração. Quanto à maneira como falam consigo mesmas, elas a tomam como garantida. Esta é a conversa. É assim que tende a ser. Estas são as vozes que tendem a ter poder na mente. Quanto às percepções, o que pensamos ser pensamento abstrato é frequentemente impulsionado por imagens subjacentes, símiles, analogias subjacentes. Mas o facto de serem subjacentes significa que não as vemos. O Buda quer que nos tornemos sensíveis a essas coisas. Então, começamos por nos concentrar na respiração e aprender a manipular a respiração. Um dos principais equívocos sobre a meditação na respiração é que, enquanto no yoga se manipula a respiração, na forma budista de praticar, não se manipula a respiração. De onde veio essa ideia, eu não tenho a menor ideia, porque as instruções do Buda dizem para você respirar de certas maneiras. Você respira de maneiras que o tornam sensível ao prazer, sensível ao êxtase. Você acalma a fabricação corporal. Você respira de maneiras que alegram a mente, que a estabilizam e a concentram, que a libertam. Isso não acontece por conta própria. É um treinamento. No decorrer do treinamento, você estará falando consigo mesmo ao se dar instruções. Faça isto, faça aquilo. Em seguida, você aprende com o que fez. É para isso que a meditação é boa. Entender as ações e seus resultados. Às vezes, você ouve pessoas dizendo que a meditação lhe ensinará a entender verdades metafísicas sobre como as coisas são. Alguns dizem que ver que não há self, eu, ego, será um grande marco espiritual em sua prática. Mas que tipo de prática ou experiência meditativa poderia provar algo assim? O que teria que desaparecer para você dizer, ok, não há self? Ou o que teria que aparecer? Essas não são coisas que você pode aprender através da meditação. O que você pode aprender com a meditação é: esta ação leva a este resultado. Aquela ação leva àquele resultado. Algumas ações levam a mais sofrimento e estresse do que outras. Isso você pode ver por si mesmo. E é para isso que a meditação é boa. É isso que a meditação pode lhe ensinar. É por isso que o Buda nos ensinou a nos concentrarmos no momento presente. Estamos aqui para ver padrões de causa e efeito, para nos treinarmos e, em seguida, ver quais resultados surgem. Olhe para as 4 nobres verdades. Elas são sobre ações, sejam elas hábeis ou não hábeis. As ações hábeis seriam seguir o caminho.
As não hábeis seriam buscar os 3 tipos de apego: desejo, cobiça. Em seguida, há os resultados. É isso que o Buda quer que vejamos. Não apenas isso. Como podemos passar dos 3 tipos de apego para desenvolver o caminho? Vai ser preciso algum desejo. Você está aprendendo a mudar o foco dos seus desejos, afastando-o dos prazeres sensuais, das fantasias sensuais, e mais para notar quais pensamentos são hábeis, quais pensamentos são não hábeis, e ter uma noção das consequências a longo prazo das suas ações. Isso é uma mudança de foco, mas também exige desejo. Então, vemos, agindo com base nesses desejos, o que acontece. Em outras palavras, você se compromete a percorrer o caminho e depois reflete sobre os resultados. Mais uma vez, você não está refletindo para ver as coisas como elas são, mas para ver as coisas como elas funcionam, como elas operam. E você começa a ter uma noção de quando está adicionando estresse desnecessário. Há uma passagem onde o Buda descreve como você progride pelos diferentes níveis de concentração. É basicamente notar o seguinte: quando você consegue que a mente se acalme, aprenda a apreciar o facto de que ela está vazia do estresse que vem de estar com muitas pessoas e ter que lidar com os problemas das pessoas. Claro, seus próprios problemas preencherão o espaço. É como uma fruta estranha que eles têm na Tailândia. É uma coisinha minúscula, do tamanho de uma bola de golfe, com uma casca dura. Você quebra a casca e coloca a polpa fibrosa em um balde cheio de água. Em poucos minutos, ela preencheu o balde inteiro. Ela absorve a água e se expande. Da mesma forma, quando os problemas de outras pessoas são retirados, você descobre que seus problemas se expandem para preencher toda a sua consciência. Às vezes, eles podem parecer opressores, mas, novamente, tudo o que você tem que fazer é perguntar a si mesmo: o que estou fazendo agora? Como estou montando isso? Desmonte-o em termos de como você respira, como você fala consigo mesmo, as imagens que você mantém na mente. E pergunte a si mesmo: exatamente onde estou adicionando estresse desnecessário aqui? Como posso parar? Nós ouvimos o Dhamma para nos dar maneiras alternativas de falar conosco mesmos. Há tantas pessoas sofrendo como resultado de uma falta de imaginação. Elas pensam que têm que pensar de certas maneiras e agir de certas maneiras, e não têm ideia de que existem maneiras alternativas que são muito melhores. Portanto, é por isso que ouvimos o Dhamma. É para nos dar algumas ideias, e então podemos experimentá-las. Nós aprendemos com os diferentes ajahns, aprendemos com o Buda, mas temos que aprender a usar também a nossa própria engenhosidade. Depois de pegar algumas ideias deles, você começa a ver que elas admitem variações. É como pegar uma receita que pede um tipo de ingrediente. Mas você percebe: eu poderia substituir outro ingrediente ali. Então você tem uma ideia de até onde vão as substituições e o que você não pode substituir. No entanto, muito disso tem a ver com a sua imaginação.
Não há uma única maneira de neutralizar suas maneiras não hábeis de pensar. Você obtém ideias de outras pessoas, mas então a sua própria maneira de juntar a sua ignorância será diferente da maneira como outras pessoas juntam a ignorância delas. Alguns dos padrões são os mesmos, mas muitos deles não são. Assim, as soluções às vezes serão as mesmas e às vezes não. Isso significa que você terá que aprender por tentativa e erro. À medida que você obtém uma noção melhor de como pode trabalhar variações sobre o que aprendeu, seu repertório cresce e se torna o seu repertório. Tudo isso vem de ser muito sensível ao fato de que você está juntando as coisas agora. Você está fazendo um trabalho ruim, mas é possível aprender. Se você estivesse fazendo um bom trabalho, não estaria sofrendo. Então, você está fazendo algo aqui que está adicionando sofrimento desnecessário na mente. Aprenda a notar isso. Aprenda a largar o que quer que seja que esteja causando isso, e a mente irá para estágios de concentração cada vez mais profundos. É isso que vazio significava no início dos ensinamentos. Vazio de perturbação. De onde vem a perturbação? Não vem dos pássaros lá fora? Não vem do tempo lá fora? Não vem das pessoas ao seu redor. Vem do que a sua mente está fazendo enquanto monta o momento presente. Da mesma forma que mal notamos como a mente pode construir todo tipo de coisas a partir de imagens visuais que, na verdade, não estão lá. Você começa a perceber que a mente pode construir todo tipo de sofrimento e estresse no momento presente que não precisam estar lá. E você aprende que pode parar de fazer isso. É isso que é o discernimento. Insight. Primeiro, ver que você está causando estresse. E segundo, ver que você não tem que fazê-lo. Quando você vê ambos os fatos, você não precisa dizer a mente para largar. Ela larga por conta própria. E ela larga a partir do discernimento e da compreensão. Não por se sentir obrigada a largar, mas por ver que há uma maneira muito melhor de fazer as coisas. E você sabe como fazê-lo. E como fazê-lo.